Irmãos, quero falar um pouco hoje com a igreja sobre Cristo ser suficiente e indispensável para nós. Cristo, Ele é suficiente e indispensável para a nossa vida. E quando nós citamos essa palavra suficiente em Cristo, isso vai apontar para algo completo e integral para nós. Quando dizemos que Cristo é suficiente, estamos afirmando que Ele é inteiramente capaz de suprir todas as coisas sem faltar nada, porque Ele é suficiente. Quando nós dizemos que Jesus é suficiente, não há necessidade, irmão, de procurar algo fora dele. Não há necessidade de procurar algo fora dele, até porque algo fora dele vai ser ruim. Então não precisamos complementar nada em Cristo, não precisamos adicionar nada em Cristo, porque Ele é completo em si mesmo. E não depende de nada externo para ser quem é. Por isso Ele é suficiente para nós. Amém? E porque Ele é indispensável também, existe uma nuance nessas duas palavras, existe um complemento entre elas. E por que Ele é indispensável também? Porque significa que a ausência de Jesus na nossa vida, de fato nós falharemos, não teremos o sucesso devido que é dele também. Então a palavra indispensável, na verdade, ela significa a ausência de um elemento que complementa, que completa o funcionamento de algo, de uma situação ou de um relacionamento. Por isso Ele é indispensável, porque Ele é vital e é insubstituível. Amém? Por isso que Ele é suficiente e Ele é indispensável. E para os cristãos, isso é fantástico, porque a nossa fé, irmão, ela está ancorada, a nossa fé e esperança, na verdade, ela está ancorada em Jesus. Amém? Que é absolutamente pleno, autossuficiente, completo, vital e insubstituível. Ele é suficiente. A palavra diz em Jeremias 10:23: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Não cabe a nós dirigir o nosso caminho. Nós não temos condições de dirigir o nosso caminho. É Cristo que precisa dirigir a nossa vida. Cristo que é o fundamento da nossa fé. A palavra vai dizer em Colossenses 2, versículos 6 e 7: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Que texto rico, completo, perfeito, assim como Jesus é. O nosso fundamento, o fundamento da nossa fé é viver por aquele que nós recebemos e manifestar aquilo que recebemos, que é Cristo, vivendo nele, enraizado, tendo raiz nele, edificados nele, firmes, constantes por aquilo que Ele ensina para nós. Amém, irmãos? E transbordando de gratidão. Pelo quê? Pelo que Ele fez na cruz, por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que nós já temos em Jesus. Pode perceber, quando você olha para a cruz, todos os nossos argumentos acabam, sim ou não? Quando nós vamos para Deus para pedir alguma coisa que talvez estamos sentindo falta, e nesse momento a gente olha para a cruz, o que acontece? Todos os argumentos cessam, porque não tem mais argumento, não tem mais o que pedir, mas Ele, sendo bom, ainda nos abençoa com muitas coisas. E dentro dessa introdução quero trazer 7 aspectos
de Jesus ser suficiente e indispensável para nós. E claro que o primeiro aspecto é importantíssimo trazer ele como primeiro, que é o aspecto aqui da salvação. É fundamental sempre lembrarmos disso. A obra de Cristo, ela é completa e suficiente para garantir a nossa salvação. É nele que nós garantimos, que está garantido isso. Ou seja, não é necessário adicionar nada ao que Cristo fez. Amém? Nada. Nós não podemos ajudar a Deus nesse sentido. Em nada, na verdade. Então não há nada que podemos fazer para que sejamos salvos. Ele é suficiente. A salvação, ela é inteiramente alcançada pela graça, pelo favor imerecido, pela fé em Jesus Cristo. Sem necessidades, irmãos, de obras adicionais ou méritos pessoais. A obra é dele. E por que indispensável também? Porque não há outro caminho para a salvação. É através dele. Não tem nada além de Cristo. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo pela obra completa dele na cruz. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é uma oportunidade do céu para a sua vida, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador e receber essa obra completa da cruz. Amém? Até aqui, sem Cristo não é possível. Olha o que a palavra fala em Isaías 9,6. Encontramos aqui a profecia em Isaías 9,6 que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Esse texto, essas palavras ecoaram o que? A esperança de Israel naquele tempo. Ecoam também a nossa esperança hoje pelo Salvador, nosso líder que traz a paz, restauração, salvação, cura em todos os sentidos, não há outro. Ele é suficiente e indispensável nesse processo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Atos 4,12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro, não há outra teologia, não há outros deuses, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há, é em Jesus que nós somos salvos. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, você confessa com a boca, crendo em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, irmão? Você crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Confessa com a sua boca: Cristo, Ele é suficiente e indispensável para a nossa vida. Outro ponto: Cristo, Ele é totalmente suficiente e indispensável para lidar com as nossas fraquezas. Nossas fraquezas precisam ser colocadas diante de Deus para recebermos a solução que tanto buscamos. Um texto muito conhecido, 2 Coríntios 12, 9 e 10, vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, vou alegrar-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
O ponto é, Paulo entendeu que tudo que ele precisa estava em Cristo. Cristo estava dizendo para Paulo: eu sou tudo o que você precisa. Então qualquer dificuldade que aparecer, se você lembrar, crendo no seu coração, confessando com a boca, levando a sua mente para mim, se você lembrar o que eu já fiz por você, você vai até dar risada. Você vai até rir da situação. Porque você vai olhar para o problema e vai olhar para a cruz. Quem vence? O problema ou a cruz? Você vai olhar para a sua dificuldade e vai olhar para a cruz. Quem vence? Sua dificuldade ou a cruz? Você vai olhar para as suas limitações e para a cruz. Quem vence? Você vai se alegrar e falar: graças a Deus que é a cruz que vence. Graças a Deus que é a força dele. Graças a Deus que é o poder dele. Ei, abandona a sua força. Abandona o seu jeito. Abandona a sua forma. Amém? É nele. Quando nós reconhecemos nossas limitações, aí sim ele entra. E aí sim ele capacita. Aí sim nós somos fortalecidos. Irmão, uma coisa importantíssima para nós: no reino de Deus, o que mais conta é a dependência de Cristo em nós. O que mais conta no reino de Deus é a dependência. Tem muita coisa que conta no reino de Deus, e graças a Deus por isso. Mas entendo que a maior coisa que predomina é a nossa dependência. E sabe o que é interessante? Quando nós lemos a Bíblia, você não vê Jesus, principalmente com os discípulos, escolhendo pessoas prontas. Ele não escolhe discípulos prontos. Ele escolhe discípulos e começa a trabalhar eles, aperfeiçoando eles. Isso é fundamental, por quê? Porque nós precisamos chegar diante de Deus, sinceros como somos, ou temos que ser, e Ele vai trabalhando em nós, com o poder dEle, com a presença dEle, com o que Ele fez, com o que Ele faz. Não tem a ver com o nosso esforço. Como pregou o apóstolo João semana passada, Cristo em nós é o resultado da nova vida. Nós não podemos aceitar a Jesus e ficar lutando com a nossa força ou do mesmo jeito que nós chegamos. Nós chegamos de um jeito e precisamos dar espaço para Ele moldar a nossa vida, conforme a vida dEle. Porque a vida, a nova vida, é a vida de Cristo em nós. Amém? Nos vestimos de Cristo. E uma frase que me pegou bastante, que o apóstolo citou semana passada: nossa alma não pode ser dominante, e sim cooperante. Essa frase, ela é fantástica. Ela iluminou minha mente. Nossa alma não pode ser dominante, e sim cooperante. Eu acho que esse é um ponto importante para compreendermos o nosso papel com Deus e o papel de Deus para conosco. Porque muitas vezes o Binho, falar de mim, como diz o Beto, ou mania de querer ajudar a Deus, ou mania de tomar da mão de Deus aquilo que eu levei para Ele, que Ele demorou um pouquinho, eu já devolvo, vai. Já demorou para responder já. Não é? Só eu, né? Mas nós, infelizmente, chegamos diante de Deus, muitas vezes, com muita força. Qual? A nossa. Nossos argumentos, nossas vontades, o que nós queremos, o que nós desejamos. Eu. Mas, irmão, é importantíssimo, é indispensável que nós entendamos isso. É na força dEle, é do jeito dEle. Muitas vezes perdemos tanto tempo porque não entendemos isso. Olha o que vai dizer Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário,
Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. João 1 vai dizer que o Verbo estava com Deus, o Verbo ele veio habitar com a gente, ele viveu entre nós, ele passou por dificuldades humanas, mas sem pecado. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, é Ele que vai oferecer o que nós precisamos: graça, força, compreensão, intercessão, presença constante, poder transformador. É Ele. O que nós temos que fazer? Submeter a Ele, colocar a alma como cooperante, reconhecer que nós não podemos nada, a nossa força não é nada, na verdade nos atrapalha. Talvez, como eu já fiz muitas vezes, você chegou diante de Deus e falou: Senhor, como eu sou tão limitado. Como eu sou tão pequeno. Mas o ponto não é como eu me olho, é como Ele me olha, é como Ele me enxerga. Olha só, os irmãos de Davi, lá em 1 Samuel 16, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta chegou para ungir Davi, o que o pai de Davi fez primeiro? Apresentou os irmãos e esqueceu de Davi. Aí Deus lembrou o profeta. Tinha mais um. Só que como os irmãos de Davi o viam? Como talvez um pastorzinho. Estou deduzindo aqui por quê? Porque esqueceram dele lá. O pai não trouxe ele para se apresentar ao profeta. Mas quem não esqueceu dele? Os irmãos e o pai podiam até ver como um pastorzinho. Como Deus o via? Como rei. Deus via Davi como rei. Então, como eu me vejo também não interessa. Com todo respeito, como as pessoas me veem também não me interessa. Com todo respeito. Também não deve interessar a você também, né? Com todo respeito de novo. Amém? Que fique claro. O ponto é como Deus te vê. Os irmãos viam talvez um pastorzinho lá, um caçulinha. Deus via um rei. O ponto é como Deus te vê. E aí Deus via ele como rei. Aí o pai pediu depois, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. Depois você lê a história lá. Depois o pai pediu para ele ir lá na guerra levar umas comidas para os irmãos. E está lá Davi levando. E aí ele olha o gigante e tudo mais. Estou resumindo aqui do resumo, né? E aí ele fica indignado. Como assim? Vão afrontar o meu Deus e tal. E aí ele vai conversar com quem? Com Saul, que era o rei. Como Saul via ele? Como um garotinho. Como Deus o via? Como um guerreiro. É como Deus te vê, não é como os homens te vê. É como Deus enxerga. Por isso, quando nós somos fracos na presença dEle, submetendo a Ele tudo, Ele é forte em nós, porque é Ele. Então Saul vinha um menino. Ei, Deus vinha um guerreiro. Você adolescente que está aqui, você jovem que está aqui, você pode ser até novo, mas em nome de Jesus, enxerga como Deus te olha. Vocês que são mais velhos também, mais experientes, que eu também não sou jovem, pode, fique claro, fazer o quê? Mas o importante é como Deus nos vê, é como Deus nos enxerga. Não importa como as pessoas nos enxergam, não importa, o que importa é como Deus, é Deus através de Cristo quem define quem você é. Esse é o ponto, irmão. Grava isso no seu coração, captura essa verdade, é como Deus te enxerga. Mas no meu trabalho não me enxerga, não interessa. Mas lá fora, não se vitimiza. Não se vitimiza. É como Deus te enxerga e ponto. Só. Esse é o ponto. Amém até aqui? Glória a Deus por isso. Cristo é suficiente e indispensável, no terceiro ponto, para a provisão da nossa vida.
Com certeza. Filipenses 4,19 vai dizer: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Qual que é o problema dessa parte do texto no mundo capitalista? É enxergar só a questão monetária. É só enxergar os bens materiais. Também está envolvido, porque Deus ele é bom para conosco em todas as áreas. Mas vai muito mais além disso. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aonde? Em Cristo Jesus. Então eu só vou viver o melhor dessa terra em Cristo Jesus. E viver o melhor dessa terra é ter Cristo Jesus como suficiente e indispensável na minha vida. Porque aí quando eu tenho isso, aí eu vou viver Mateus 6, 31, 33, que diz: portanto não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro é o reino, primeiro é para Ele, é na justiça dEle. Na justiça dEle é assim, ó, todo mundo está te olhando como um pastorzinho, Ele está te olhando como um rei. É na justiça dEle. Quando todo mundo está sendo injusto com você, Ele te faz justo. Por quê? Porque é da justiça dEle. A justiça dEle não é vir fulminar alguém porque você quer, né? Mas vocês não querem isso, eu sei, em nome de Jesus. Mas o ponto é que é na justiça dEle. Ele é a nossa provisão para tudo aquilo que nós precisamos. Irmão, a Bíblia diz que até os fios de cabelo, Lucas 12, 7, diz que até os fios do cabelo estão contados. Imagina. Se até os fios estão contados, com certeza Ele está atento a cada uma das nossas necessidades. Porque no meu entendimento, quando Ele fala que até os fios estão contados, isso mostra o cuidado que Ele tem conosco, a atenção que Ele nos dá, para Ele saber quantos fios de cabelo tem. Tem uns que fica mais fácil para Ele contar, mas tem uns... Parabéns, hein, Beto? Não dá. É o Beto isso. Culpa do Beto. Mas Ele tem esse cuidado. Sabe que eu vi uma frase interessante, que estar no deserto com Deus é melhor do que estar no Egito sem Ele. Estar no deserto com Deus é melhor do que estar no Egito sem Ele. Por quê? Quando você pega para estudar a Bíblia, você vai ver que no Egito o povo falava, quando o pessoal estava no deserto, eles falavam assim: não, lá no Egito tinha comida, tinha uma cebola. Lá no Egito tinha umas comidas lá. Não tinha Deus. Não tinha Deus. Podia ter regalia que fosse. Eles nem tinham regalias, mas não tinha Deus. Aí caiu no meu coração essa frase, e aí eu fui buscar lá, Êxodo 16, o pão que o Senhor envia, o maná, no deserto. Lá em Êxodo 17, a água da rocha no deserto. Em Deuteronômio 29:5 diz: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Por quê? Porque Ele é a verdadeira provisão. Mesmo no meio do deserto, se você estiver com Deus, não vai faltar nada, porque a presença dEle é tudo. Esse é o ponto. No meio da dificuldade, estando com Deus, você está seguro. Nós estamos numa era onde o marketing, e é só uma constatação do efeito psicológico do que o marketing faz. O marketing ele é feito para quê? Para capturar o ser humano a ter vontade de ter algo que ele não tem. E nem interessa se vai ser útil. Quem aqui já comprou alguma coisa na Polishop? É útil, né?
É que acho que não passa mais esse comercial da Polishop, né? Não passa mais, eu tô velho, tá vendo o que eu falo? O pessoal, né? Os mais modernos, eles passam coisa lá para comprar. Você nem vai usar, mas você compra. Shopee, né, nego? Shopee, você fica lá vendo assim, você nem vai, você não vai usar pra nada. Aí você compra, por quê? Porque, o cara foi tão legal no comercial, não foi? Que comercial legal, que marketing bacana. Você compra. Quantos na vida compraram esteira e nunca usaram? Bicicleta ergométrica. E é útil. Se não está usando o que é útil, imagina o que não é. Então, o marketing é isso, ele é usado para capturar necessidades que nós nem precisamos, na verdade. E é interessante que em Cristo nós já temos tudo. Amém? Em Cristo nós já temos tudo. Outro ponto importante: Cristo, ele é totalmente, obviamente, suficiente e indispensável para nos trazer o quê? Paz e descanso. Nos últimos domingos pregaram bastante sobre paz e descanso. Tão importante nós meditarmos nessas palavras. Pega lá no YouTube, palavra do Jeff, do João, outras palavras que estão lá sobre paz e descanso. É fundamental entender isso para a nossa vida, que Ele é a nossa verdadeira paz, que Ele é o nosso verdadeiro descanso. E Mateus 11, 28, 30 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, é Ele que é o refúgio no tempo da tribulação. É Ele que é a força no momento de fraqueza. Diga assim: Ele é meu refúgio no tempo da tribulação, e Ele é a minha força no momento de fraqueza. Ele é. Amém? Ele é. A palavra fala em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Olha que importante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através do quê? O que eu tenho que fazer? Através da oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Tem uma forma de apresentar a Deus os pedidos. Por isso a vida de oração é tão importante. Existe um modelo, uma forma de eu apresentar os meus pedidos a Deus, através de oração, súplicas e ações de graça. É com o coração voltado para Ele, é com o coração correto para Ele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que poderoso. A paz de Deus, shalom, shalom, a paz perfeita de Deus, vai guardar o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Lindo. Como vai acontecer isso? Aí o versículo 8 vai dizer: por isso, tudo que é puro, amável, verdadeiro, justo, honesto, boa fama, se há virtude nisso pensai. Percebe? Existe uma forma de fazer. Às vezes nós não sabemos nem como chegar a Deus para buscar paz e descanso. Eu lembro que na época da pandemia, eu atendendo as pessoas, e as pessoas com crise de ansiedade, elas iam orar a Deus, como? Deus me livra disso. Aí começa, no meio da oração, tendo crise de ansiedade. Parece engraçado, mas é verdade. Vários casos de pessoas me relatando que começaram a orar na época da pandemia e começaram a ter crise de ansiedade no meio da oração, porque a forma que foi orar já não ajudou. E ainda reclamam, falando assim: Deus, e aí, não vai fazer nada? Não vai ajudar? Estou tendo crise de ansiedade. Por isso é importante até compreender a forma que a gente vai orar a Deus. Entende isso? Porque muitas vezes nós vamos orar de forma errada, e aí a paz e o descanso vira tribulação e tempestade. Como eu vou orar a Deus? Eu vou conversar com Ele, abrindo meu coração, sendo grato por aquilo que Ele já fez por mim. E aí eu coloco o meu coração diante dEle. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz em Isaías 26, 3: e tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquilo cujo propósito é firme.
Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmão, paz e descanso em Deus não é ausência de conflitos externos da vida e até interno. Paz e descanso em Deus é uma certeza da presença e do cuidado de Deus. Que em muitos momentos nós vamos estar com dificuldades por situações internas ou externas, emocionais ou materiais, mas crendo sempre que Ele é a nossa paz e descanso, por aquilo que Ele já fez e está fazendo e vai fazer. Esse é o ponto. Então, paz e descanso em Deus não quer dizer que eu não vou ter mais nenhuma dificuldade, porque a Bíblia diz que estamos no mundo, o mundo jaz do maligno, ok? Nós temos que ter bom ânimo, se esforçar. Aí é a parte cooperante da nossa alma, não dominante. Ser cooperante por aquilo que Ele já fez, não é ajudar a Deus. Veja bem, cooperar não é ajudar a Deus. Eu não ajudo a Deus, mas eu tenho uma posição cooperante para aquilo que Ele já fez por mim, para mim absorver aquilo que Ele já fez por mim. Amém? Isso é importante. Glória a Deus. Quinto ponto. Ele é totalmente dispensável, obviamente, suficiente para a nossa santificação. Claro que Ele é suficiente, indispensável para tudo, irmão. Mas tem 7 aspectos que eu estou trazendo para vocês. E o quinto ponto é esse: Ele é totalmente suficiente, indispensável para a nossa santificação. A palavra diz em 1 Coríntios 1,30, 1 Coríntios 1,30, é porém por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo. Já está claro. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. É nele. É nele que nós temos que buscar essa santificação. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo, na verdade, em outras versões. Então o que acontece aqui? Através de Cristo, somos feitos novos. Ele nos transforma. Ele nos santifica. Ele está nos capacitando a viver uma vida que o agrade. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, desejos, inclinações da nossa carne. Irmão, no meu humilde entendimento, uma das maiores dificuldades na vida cristã é se deixar moldar por Cristo. Porque Cristo vai vir e vai abalar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu acho que é certo, tudo aquilo que eu desejo. Ele vai abalar, porque Ele não vai negociar o padrão dEle. Cristo não vai dar um jeitinho, não vai. Ele vai abalar. E para se moldar a partir de Cristo, nós vamos passar por arrependimento e renúncias. Nós vamos ter que mudar a rota. Nós vamos ter que renunciar nossas vontades. E não é gostosinho. Não é. É difícil muitas vezes. Assim, quanto mais difícil for, você vai ver que aí está valendo a pena. Não é uma regra, não. Mas não é fácil. O Marcos Brunet pregou aqui e acho que foi ele que falou isso, chamou muita atenção. Eu estava no estacionamento servindo com o Beto, e aí nós conseguimos dar uma fugidinha e subir aqui para ouvir um pouco do Marcos Brunet. Obrigado, Deus, que nós conseguimos subir para ouvir o Marcos Brunet. E aí, algo que chamou muita atenção foi que ele comentou mais ou menos assim, que muitas vezes a nossa linha está ocupada, né? Deus tentando falar com a gente, a nossa linha está ocupada. E aí veio algo no meu coração. Talvez, quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, você não me ouve? Ou chegar lá no céu e falar assim: Senhor, tentei falar com você tantas vezes,
Aí ele vai falar, é mesmo, Kleber? Kleber é meu apelido, né, você sabe. É mesmo, Kleber? Aí ele vai puxar o celular e falar assim, deixa eu te mostrar as ligações perdidas que eu fiz para você. Mas você estava ocupado. Por isso que a gente não conseguiu se falar. Você estava ocupado. Vai puxar o iPhone 129 dele lá. Você estava ocupado demais para me ouvir, por isso que não rolou. Quantas vezes a minha linha está ocupada para ouvir a Deus? A linha do Binho está ocupada para ouvir a Deus. Aí vou lá, Deus, você não fala comigo. Fala, quantas ligações perdidas. Entende? Nós não podemos deixar a linha ocupada. E o que é a linha ocupada? As distrações. Aí você avalia o que é a linha ocupada. É o tempo, falta de tempo para ele. Nós não podemos deixar a linha ocupada. E quando a linha está desocupada, ele vai vir, ele vai nos tocar, vai trazer paz, vai trazer descanso, vai nos santificar, vai nos moldar à vontade dele, a partir dele. Nós precisamos deixar a linha desocupada para Deus. Nós não podemos deixar o celular no modo silencioso e no avião para Deus. Nós precisamos deixar o modo silencioso e avião para as coisas da vida, mas para Deus jamais. Aí você põe no modo avião e silencioso para buscá-lo. Amém, queridos? Isso é muito importante. Outra coisa, ele é suficiente e indispensável para o quê? Para a nossa esperança, obviamente. Nossa esperança está firmada em Cristo. Isso é muito importante porque se nós não vivermos essa esperança, o contrário disso o que é? Desesperança, desânimo, falta de expectativa na vida. Por quê? Porque talvez estamos olhando para nós mesmos. E aí, olhar para nós mesmos não anima ninguém, né? Não dá para ficar animado. Olhando para um ser limitado, fraco. É só em Cristo. Olhar para Cristo. Amém? Olhar para Cristo. E aí o ponto é, a palavra diz assim, em Colossenses 1:27, a Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Os gentios somos nós. Graças a Deus Ele quis assim. Recebemos Cristo e Ele é a nossa esperança em todo o tempo. Qualquer da sua vida que você olhar, tem que colocar Cristo para ter esperança. Ele é a verdadeira esperança em tudo. Ele é a verdadeira vida em nós. Olha o que a palavra fala em Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmão, nada é capaz de separar você quando você está em Cristo Jesus. Olha para Ele. Hebreus 12:2, firme os olhos no autor e consumador da nossa fé, é Cristo em nós a esperança da glória. Não é a minha força, não é a minha habilidade, não é o que eu sei, é Cristo em nós a esperança da glória. Ele de fato é a nossa esperança em tudo que nós fazemos. Não coloque esperança em outra coisa a não ser Cristo. Ou priorize a esperança em Cristo Jesus. Amém, queridos? E para finalizar, e para o final na verdade aqui, o sétimo, que é muito importante, é suficiente e indispensável para a unidade da igreja. Quando nós batemos aqui na tecla de você olhar para Cristo e só para Cristo, é porque Ele é nosso Senhor e Salvador. Mas esse Senhor e Salvador vai levantar referências. Vai levantar pessoas dentro da igreja dele, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Vai levantar pessoas, vai levantar referências para nós honrarmos, para nós caminharmos juntos, para nos proteger. Olhar para Cristo não é ser independente da igreja, meu irmão, pelo amor de Deus.
Fitar os olhos em Jesus é compreender também essa verdade que também está em Jesus, de andar em unidade com a igreja. A palavra fala em Efésios 4, 3 ao 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou fazer uma pausa aqui. Faça todo o esforço. Para mim caiu no meu coração a questão de eu ser cooperante. Eu preciso ser cooperante. Eu tenho que fazer um esforço aqui, dentro da cooperação com o cabeça. Amém? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Cristo é a base da unidade da igreja. Ele é o suporte, Ele é o fundamento da unidade da igreja. Ele derrubou as barreiras que nos separavam dele e dos irmãos, fazendo de nós um só corpo. Um só corpo em Cristo, não em outro lugar. Então, em sua morte e sua ressurreição, Ele nos reconciliou com Deus e um com os outros, irmãos. Esse é o ponto. Nós temos que capturar essa verdade. A unidade da igreja, obviamente, passa por termos uma vida em Cristo, vivendo para Cristo, de forma correta em Cristo. Olha o que a palavra fala em Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Esse amor não é um amor que vitimiza, não é um amor que manipula, não é um amor que intimida, não é um amor que descompensa. Não é esse tipo de amor. Não é um amor que acusa, mas é um amor que confronta, é um amor que corrige. É diferente de acusar. Entende isso? O amor perfeito é esse. O amor perfeito não é laço de alma, não é o tempo que a gente conversa na semana para a gente ser mais ou menos amigo. Não é isso. Não é esse tipo de amor que está sendo falado aqui. É o amor em Cristo, o amor perfeito, saudável, correto em Cristo. Esse é o ponto. Esse amor é entender e compreender a importância das honras. As honras. Honrar não é bajular. Sabe qual é o problema hoje em dia? É que as pessoas pegam uma palavra e distorcem o fundamento, a etimologia da palavra, o significado dela. Entende? Deus tem levantado o corpo dele através do cabeça, que é Cristo. Irmão, é um privilégio ser participante do corpo. E o corpo é a igreja. É no corpo que você tem a proteção. É no corpo que você tem o cuidado correto. Porque senão é o que eu falo, acaba passando uma linha. Não é? Temos que capturar no espírito o que é o cuidado em Cristo, que é o andar em Cristo, porque senão a gente passa uma linha. E muitas vezes eu vejo as pessoas pegando um modelo que ela acha que é o certo, de unidade, que não é bíblico, e tenta empurrar para a Bíblia, forçando situações. Cai em desonra. Não pode nem falar essa palavra mais. Você fala a palavra desonra, parece que você está falando um palavrão assim, você está xingando alguém hoje em dia. Porque não podemos nem falar essa palavra mais, porque, né? Mas é fundamental compreender no espírito a honra. A honra a Deus, a honra a pessoas que Deus levantou. É um privilégio você ter alguém que cuida da sua vida em Cristo Jesus. É um privilégio fazer parte de uma igreja cristocêntrica, bíblica.
bíblica. É um privilégio fazer parte dessa igreja. Então Deus é suficiente e indispensável para a nossa unidade, irmão. É fundamental. Captura isso no seu espírito. Quando nós nos revestimos desse amor, meu irmão, quando a gente entende, quando essa paz começa a governar nossos corações, irmão, nada vai te parar. Quando a gratidão no seu coração predomina, nada vai te parar. Entende isso? Nada vai te parar. Esse é o ponto. Porque nós vamos estar alinhados com Cristo e com a igreja. Uau, que fantástico, irmão. Amém? Outra coisa para finalizar. Cristo vai nos libertar, sabe do quê? Dessa escravidão de performance, de comparação. Isso tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Isso eu falo por atendimento de consultório até. Parece bobagem, mas as pessoas estão sofrendo porque elas ficam se comparando no Instagram. É real. Eu atendo pessoas, um monte de pessoas. Vocês sabem, eu sou psicólogo clínico, minha profissão. É onde eu faço um bico. Porque o reino é mais importante, amém? E muitas pessoas relatam isso. E nós que estamos aqui, se você não vigiar, você vai começar a se comparar com pessoas. É importante nós se libertarmos disso. Lá em João 15:5, vai de fato mostrar a nossa insuficiência humana. Porque ele vai dizer o seguinte: sem mim nada podeis fazer, é só nele. Esquece a comparação, esquece a performance. Ele é suficiente e indispensável, irmão. Nossos esforços são frágeis e incapazes. Hoje em dia nós somos bombardeados por tantos métodos para ser autossuficiente. Mas, irmão, suficiente, autossuficiente é Cristo. E o poder que Ele dá para a igreja, e nada mais e nada além. Amém? Façam cursos, aprendam, mas Cristo é o centro. Ele é suficiente. Cristo é indispensável e suficiente para a nossa salvação, então, para a nossa provisão, para a nossa paz, santificação, esperança, unidade da igreja, perdão, redenção, vida eterna. Cristo é tudo. Você recebe isso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus?